Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Chega aí dando like, compartilhando, comentando aqui embaixo alguma coisa que você queira comentar ou interagir ou pedir algum conteúdo. Hoje eu queria falar sobre como a gente pode eventualmente misturar paradigmas de programação dentro de um único projeto. Será que para eu criar um projeto eu sou obrigado a escolher um paradigma ou outro, né? Por exemplo, ou eu faço um projeto completamente orientado a objetos, ou eu faço um objeto completamente funcional? Eu acho que essa não é a realidade na maioria das pessoas, e misturar os paradigmas é algo interessante, pode te ajudar a organizar a tua aplicação e ainda assim se beneficiar daquilo que cada paradigma tem de forte. Cada paradigma tem suas vantagens e desvantagens, e você eventualmente pode combinar isso gerando algo bem interessante. Tem muita gente que odeia um paradigma, que ama o outro e vice-versa, tanto na orientação a objeto como no funcional, né? Existem pessoas que são realmente defensores contra um determinado paradigma, isso acontece, mas eu entendo que a gente pode eventualmente misturar e trazer alguns efeitos bem interessantes. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu estou aqui com a caneta para desenhar algumas coisas aqui para vocês. É o seguinte, ó, ultimamente, pensando aí em termos de anos, né, nos últimos anos, eu tenho usado muito o TypeScript dentro dos meus projetos. E o TypeScript, ele traz, além dessa questão óbvia dos tipos, né? Então você tem como algo extremamente marcante no TypeScript a questão dos tipos. Inclusive, recentemente eu vi um artigo falando que o recurso número 1 que é demandado pelos programadores de JavaScript é exatamente essa incorporação de tipos dentro da linguagem. Porque se você puder trabalhar de uma forma dinâmica, muitas vezes vai ser bom, ou seja, com a tipagem fraca, mas se você tiver como definir tipos, interfaces, isso ajuda muito, né? Então, essa questão da adição de tipos dentro de TypeScript, que é o recurso mais importante, ele tem um apelo muito forte dentro dessa pegada mais orientada a objetos. Então, o fato de se trabalhar com TypeScript, você vai acabar definindo de forma mais clara as interfaces dentro do seu projeto, e você acaba criando uma estrutura de organização mais interessante, pegando um pouco dos princípios relacionados à orientação a objeto. Então, se a gente pensar em termos de em termos de paradigma funcional, será que é legal você misturar esses dois? Eu não vejo problema, eu tenho feito isso nos meus projetos. Eu acho que é interessante. Quando eu penso, por exemplo, em módulos, os módulos do meu projeto, ou os pacotes, né, também, dependendo de qual linguagem você está usando, isso pode se refletir, por exemplo, na pasta do seu projeto, ou quando você pensa nos arquivos, né, e esses arquivos eventualmente podem virar, pensando na orientação a objeto, em classes e tal. Eu acho interessante você organizar, e aqui você tem pasta como agrupamentos, ou seja, elementos que estão relacionados ali dentro do negócio. Então, quando você pensa na orientação a objeto e pensa, sei lá, num projeto que vai atender uma faculdade, você vai pensar nos objetos e nas suas relações, né? Um professor que tem disciplinas, as disciplinas têm alunos, o aluno pertence a uma turma, e os objetos como sendo atributos e comportamentos, né? Eventualmente você vai entrar em outras questões, como modelos ricos, modelos anêmicos e tal. Mas o fato é que, com o uso cada vez maior de TypeScript, e como JavaScript, juntamente com TypeScript, é uma linguagem que permite você usar recursos de programação funcional, você tem higher order function, né? Funções de alta ordem. Você tem como colocar a função dentro de variável, você pode passar uma função como parâmetro, retornar uma função, você pode fazer currying e várias técnicas relacionadas à programação funcional. Por que não misturar essas duas coisas de uma forma interessante? Então, quando eu penso na organização macro do meu projeto, eu acabo apelando muito mais para esse modelo de orientação a objetos e também para a gente definir boas interfaces de comunicação entre o nosso software. Imagine que você cria aqui na sua aplicação uma parte que é o núcleo dela,
e você quer eventualmente definir aqui algumas interfaces de comunicação com o mundo externo, então isso aqui acaba sendo uma pegada muito voltada para orientação a objeto. Mas isso não quer dizer que se você fornecer aqui uma determinada interface que vai atender, né, uma implementação que atende uma interface, isso não significa que dentro da implementação você não possa usar programação funcional. Isso também não significa que alguns conceitos chaves da programação funcional, como é o caso de imutabilidade, você não possa pegar a imutabilidade e eventualmente jogar isso para dentro de uma aplicação orientada a objetos. Então, como esse não é um vídeo prático que eu vou mostrar para vocês, né, necessariamente no código, mas eu eventualmente posso gravar um outro vídeo para falar sobre isso, eu entendo que não tem problema você misturar as duas coisas, misturar orientação a objeto com paradigma funcional, desde que você entenda exatamente onde você está escrevendo um código orientado a objeto, principalmente em relação à organização, a definição de boas interfaces. Quando você programa puramente com JavaScript, fica faltando alguma coisa, fica faltando aquela amarração, fica tudo muito solto, tudo muito dinâmico, os objetos podem ter a forma que quiserem, com os atributos que quiserem. Já quando você traz essa pegada da orientação a objeto, com interfaces bem definidas e tal, isso acaba trazendo uma estrutura de organização muito boa para o seu projeto, isso agrega muito valor. Mas, por outro lado, a gente acaba também trazendo, pelo menos eu acabo trazendo alguns conceitos importantes que eu não conhecia quando eu conhecia apenas a orientação a objeto, mas pelo fato de ter estudado, ter experimentado e ter entendido como funciona a programação funcional, você acaba trazendo e agregando para a sua programação orientada a objetos conceitos interessantes relacionados à programação funcional. Então, por exemplo, quando você usa imutabilidade, você tem objetos, você cria um objeto que tem atributos e comportamentos, mas você não permite que aquele objeto seja modificado. Ele pode ser evoluído, você vai gerar um clone de um determinado objeto com dados novos. Por exemplo, essa é uma ideia que vem desse conceito de mutabilidade que está presente na programação funcional. Então, eu diria que hoje é extremamente importante para vocês que trabalham em grandes projetos ter domínio tanto da parte da orientação a objeto como do paradigma funcional, porque dessa forma você consegue juntar os dois e organizar um projeto que use o melhor dos dois mundos, tá? Eu não acho que seja o caso de descartar a orientação a objeto ou descartar o paradigma funcional, mas usar eles de forma colaborativa para que você possa entregar um produto com estrutura, com qualidade, com menos erros, com mais reuso e eventualmente usando esses recursos relacionados a cada um dos paradigmas. Por exemplo, um recurso que eu acabo usando muito, olhando, por exemplo, para o paradigma funcional, é o fato de parcelar a passagem dos parâmetros para uma função. Em vez de criar uma função com vários parâmetros, eu faço uma função retornar uma outra função, que retorna uma outra função. Isso acaba trazendo uma flexibilidade muito interessante para os meus códigos em alguns momentos. Então, é você ir dosando, você entender como e quais recursos são importantes para que você possa usar os dois paradigmas a seu favor e criar projetos mais interessantes. Eu não sei se esse vídeo foi claro, porque com certeza é um tema, digamos assim, mais avançado, você precisa conhecer os paradigmas, mas como mensagem, a gente tem aqui no canal da Coder vários vídeos relacionados à orientação a objeto, vários vídeos relacionados à programação funcional e eventualmente a gente pode tentar bolar aí algum exemplo um pouco mais estruturado. Mas fique com isso na cabeça, na hora de você programar projetos maiores, você não precisa decidir entre um paradigma e outro, você pode usar os dois paradigmas em conjunto, pegando o que é mais forte em cada um deles e aplicando isso no seu projeto. Se você chegou até aqui, curte aí o vídeo, comenta aí embaixo, deixa um comentário, assina o canal, compartilha com seus amigos, que sem dúvida vai ajudar muito aqui no nosso processo, né, de produção de conteúdos para o YouTube. Então fique por aqui, então até o próximo vídeo e valeu, pessoal!